agora para a quinta parte da nossa aula de ensaios de pureza, falando do ensaio limite de metais pesados. Então, nós selecionamos aqui os principais íons, né, cloretos, sulfatos e amônia, e agora nós vamos falar dos metais pesados. Então, esse ensaio limite consiste na formação de partículas sólidas, né, de sulfetos, de metais pesados em suspensão. E aí a gente também vai fazer o quê? O mesmo raciocínio, a comparação visual da intensidade da cor dessas preparações. Bem, então, normalmente já vai ter o que? O preparo da amostra, então a gente vai tomar a quantidade que está especificada na monografia, transferir para o tubo, né, dissolver lá em 25 ml de água, ajustar o pH aí entre 3 e 4, normalmente com ácido acético ou hidróxido de amônio. Ácido acético, se eu precisar acidificar mais o meio, ou hidróxido de amônio, se eu precisar alcalinizar, né, se o pH estiver extremamente ácido, se o pH estiver abaixo de 3. A solução tampão de acetato, né, no pH de 3,5, então é importante, né, os complexos metálicos, a formação deles é dependente da faixa de pH, então é importante que a gente mantenha esse pH entre 3 e 4. Por isso que, dependendo da amostra, né, pode ser que o fármaco seja mais ácido, mais básico, e aí a gente tem que fazer essa correção de pH. Se for um fármaco mais básico, né, e se tiver aqui com pH acima de 4, eu vou adicionar ácido acético para abaixar o pH dele. Agora, se for um fármaco uma amostra muito ácida e tiver o pH abaixo de 3, eu vou utilizar o hidróxido de amônio, né, aos poucos, para ele ficar nessa faixa entre 3 e 4. E aí, uma vez ajustado esse pH, a gente coloca um tampão para garantir a manutenção desse pH em torno de 3,5. Tá? Então, a gente às vezes utiliza, né, o tampão acetato e 1,2 ml de tiacenamida SR. Completa o volume para 40 ml e a gente homogeniza. E aí, por exemplo, o chumbo, né, esse ensaio limite aqui que eu estou mostrando é para a determinação de chumbo. Então, eu vou adicionar a solução padrão de chumbo, 2 ml da solução. Então, eu tenho que ver na monografia qual é o limite. É 1 ppm, 2 ppm, 10 ppm, 20 ppm? Então, eu vou escolher, né? Eu vou preparar uma solução padrão de chumbo na concentração que está especificado para aquele ensaio limite. Vou ajustar, né, o pH, colocar água, ajustar o pH para ele ficar em torno de 3 e 4, mesma coisa, ou com ácido acético ou com hidróxido de amônio, tá? Vou colocar o tampão acetato para ele estabilizar esse pH, né, o 1,2 ml de tioacetamida, e aí completa o volume. Vou também aguardar para os 5 minutos e observar o tubo padrão. Aliás, o tubo amostra não pode exceder a coloração do tubo padrão. Então, após 2 minutos, vai desenvolver uma coloração, isso do tubo, né, padrão de chumbo, entre o amarelo ao preto. A coloração desenvolvida pela amostra não deve ser mais intensa que a do tubo padrão. Então, é o mesmo princípio dos outros ensaios. Aqui, né, tem a descrição, né, e mostra aqui como é que se prepara, né, a solução padrão de chumbo de 10 ppm, né, como é que prepara uma solução estoque, e assim sucessivamente. Então, você vai ter essas informações. Então, serve para os elementos, normalmente se faz metais pesados, arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio. Por quê? Porque esses metais, eles podem estar presentes em algumas amostras e eles são tóxicos. Então, nossa maior preocupação a partir de agora é a toxicidade. Nos ensaios que nós vimos anteriormente, para cloreto, sulfato e ferro, a nossa preocupação era a questão da estabilidade. Mas agora, além da estabilidade, nossa maior preocupação é com a toxicidade desses metais pesados. Bem, aqui a gente tem um exemplo da matéria-prima do citrato de sódio, né, e ele pede aqui a determinação de metais pesados, pede para dissolver 2 gramas da amostra em 25 de água, e ele deve ter, no máximo, aqui 0,01%, né, o que equivale a 10 ppm. Então, a gente pode fazer isso com o chumbo, tá? E, alternativamente, né, quando o laboratório ele tem recurso, ele é melhor estruturado, é muito melhor você fazer isso pela espectrometria de absorção atômica, né? Porque na absorção atômica você vai quantificar mesmo, né? Você não vai mais fazer uma comparação visual, né? Você vai quantificar esses elementos, arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio, e normalmente, né, os limites são bastante baixos. Então, pela espectrometria de absorção atômica, você tem uma sensibilidade muito melhor. Então, essa aqui é a foto do aparelho que nós temos lá no Instituto. E aí, claro, você vai ter que ter ali equipamentos específicos para determinar cada um desses metais.
tá? Então, acaba sendo mais recomendado, se o laboratório tiver recurso, de ter um aparelho como esse. Bem, e aí no ensaio limite, né, a gente utiliza a técnica de espectrometria atômica para determinação de todos esses elementos, e aí na farmacopeia ele também tem um item lá, o 5.2.3, ele descreve como tem que ser realizado, só que, claro, para cada amostra vai ter de pequenas diferenças. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, porque eu preciso de uma solução aquosa, inicialmente, a substância é solúvel em água? Se sim, fácil, posso fazer a determinação por espectrometria atômica. Se não, o que eu tenho que perguntar? A substância é solúvel em outros solventes? Se sim, eu vou ver se o solvente é compatível com a técnica. Se um dos solventes que a minha amostra for solúvel é compatível com a técnica, ótimo. Vou poder fazer o ensaio por espectrometria né, de absorção atômica. Se não, o que vai acontecer? Pode acontecer decomposição da amostra. Então, isso acaba que vai me limitar para o uso dessa técnica. Tá? Aqui são alguns limites, né, de impurezas de metais, né, e não metais que normalmente são permitidos para algumas formulações. Então, formulações de uso oral, né, o que é permitido aqui em micrograma, né, por grama. Normalmente aqui o arsênio 1,5, cádmio, então aqui a gente tem, né, os valores e os somatórios, né, de todos esses metais não pode exceder a 10. Então, se eu somar tudo isso aqui e passar de 10, essa formulação ela já não está adequada para uso oral. E para uso parenteral tem que ter um valor mais baixo ainda, né, gente? Porque vai estar direto na veia, né? Então o contato ali com o organismo vai ser muito maior, a absorção, né? Já que a parenteral já vai direto. Então aqui a gente também tem, né, aqui uns limites muito menores, né, para todos esses metais, e o somatório de todos eles não pode exceder um valor de 10, tá? Aqui tem uma determinação, né, por arsênio, por método espectrofotométrico, então tem a metodologia, né, ele é baseado na reação entre a arsina liberada, né, e o dietilcarbamato de prata vai formar um complexo vermelho, e aí você consegue observar isso no espectrofotômetro, então, por um método espectrofotométrico. Então, existem, né, dois métodos, diferindo apenas no preparo de amostra, né, do tubo amostra e padrão. Então, você tem o método 1, né, em geral utilizado para substâncias inorgânicas, e você tem um outro método 2, né, que vai estar lá na farmacopeia, empregado para substâncias orgânicas, tá? E aí, na próxima aula, nós vamos finalizar falando das impurezas orgânicas.